Gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez todos esses anos, e a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Vocês devem ter 10 centímetros, né, pra vocês ficarem falando essas coisas. O dele é normal. Mano, o dele é que é grosso, daí machuca. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Notebook para mais um vídeo aqui. Viram que saiu a resposta da Sasa finalmente aí a respeito aquelas 19 páginas, né, que o Selbit publicou no seu PDF, dando o seu lado da história. Eu peço desculpa para vocês em alguma coisa que eu ainda não tô 100%. Quem não sabe, eu fiquei afastado uns dias aí da produção de vídeos aqui pro canal porque eu tava de repouso, porque eu fiquei doente. Mas deixa isso pra lá. Vou falar a respeito desse vídeo que a Sasa soltou, falando a respeito das coisas que o Selbit escreveu lá no PDF para justificar o lado dele da história. Bom, eu tenho quase certeza que eu vou acabar sendo cancelado por esse vídeo aqui, porque eu tenho umas posições, umas visões, umas particularidades que eu vi nisso tudo aí, que eu vejo que é uma visão meio que singular e fria de tudo que eu vi a respeito do vídeo de 47 minutos que a Sasa postou. E muita coisa ali pra mim se pareceu muito incongruente, sabe? Muito fora da realidade, uma versão mais distorcida dos fatos do que realmente estava acontecendo. Eu não sei se é exatamente isso, mas em alguns pontos foi essa a visão que me deu. Mas para vocês entenderem, galera, é justamente isso que acontece quando você pega pessoas adolescentes, né, que mal saíram aí da fralda, dá um poder financeiro na mão dessa galera que resolve que vai virar adulto do dia pra noite, vai ter sua própria casa, fazer as suas coisas sozinho, sem a supervisão direta de um adulto, querem viver como adultos, mas não têm a maturidade ainda para entender como a vida adulta, as escolhas de um adulto funcionam. Isso daí resulta no que, né? Num relacionamento tóxico para ambas as partes, aonde nenhum e nem o outro tem a menor noção do que tá certo, do que tá errado, do que tá fazendo, e vira uma bagunça sem fim. E aí você tem a menina que durante 7 anos resolveu vir pra internet expor essas coisas, né, falar uma coisa que todo mundo sabia quem era o ex-namorado e tal, e um cara que depois de tanto tempo e ser acusado de uma agressão sexual resolveu então se pronunciar, se defender. Eu tenho que ser sincero, vamos dizer assim que entre os lados dos dois, de 100% dessa treta, eu tô 60% ao lado do que o Selbit fala e 40% eu dou aí de razão pra Sasa, porque eu sei que realmente se passar por um relacionamento ou que pode ser considerado tóxico, né, abusivo, não deve ser uma coisa muito fácil. Nunca passei por isso, mas pelos relatos que a gente vê e as coisas que a gente toma conhecimento, a gente entende algumas posições, mas sinceramente eu ainda prefiro acreditar que o Selbit ele tem um pouco mais de razão nessa história toda. Por quê? Não é porque ele é homem, tá? Antes que vocês venham falar isso, porque das duas partes ele foi o cara que resolveu finalmente agir como um adulto, e já que tem que se resolver a coisa de um jeito, procurou a justiça
pra fazer isso. Bom, mas bora lá, vamos questionar algumas coisinhas aqui que a Sassá apontou no vídeo dela e vamos tentar entender melhor o que ela quis dizer com esse pronunciamento que agora ela resolveu falar algumas coisas. Primeiro eu vou fazer uns disclaimers aqui, eu tô com um roteiro, gente, a história é muito grande, tem muita coisa, tem muito print, e talvez esse vídeo não seja gravado de uma vez só. Já tive o desgaste de ter que revirar tudo, né, reviver tudo isso, e ter que falar sobre isso dessa forma, principalmente. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero pontuar pra vocês é que ela cita que ela teve o desgaste, né, de ter que reviver tudo. Mas pera aí, rapaziada, a parada sempre teve viva, entendeu, na internet, por culpa dela mesma. Ela mesma passou anos e anos e anos falando, postando coisas, dando indiretas lá pro Cellbit em relação ao relacionamento que os dois tiveram, entendeu? E aí parece, a sensação que eu tenho é que agora que o Cellbit resolveu vir a público e dar o lado dele da história toda que ela montou, tá ligado? Que ela contou, ela fala que ela teve um desgaste muito grande de ter que reviver tudo isso, mas ela mesma reviveu a história toda, ela nunca deixou a história morrer, entendeu? E eu não entendo o porquê ela fala que isso é complicado pra ela, é ruim, entendeu? Sendo que ela mesma não deixou o assunto morrer, porque tudo isso se reviveu graças à publicação que ela fez no Twitter, falando que era pra deixar o negócio pra lá, por conta de uma pessoa, né, que ela tinha tido relacionamento e teria tido agressão sexual da parte da outra pessoa, o que claramente ela deu a entender que o Cellbit tinha feito alguma coisa sem o consentimento dela. E nesse próprio vídeo ela diz que não foi com essa intenção que ela fez aquele post, né, aquelas palavras foram colocadas ali. Porém, se ela mesma não ficasse o tempo inteiro martelando nesse assunto na internet para todo mundo, isso aí eu acredito que entre os dois já teria se resolvido, ou seja numa conversa, ou seja de forma judicial, como vai ser agora, porque o Cellbit resolveu tomar a dianteira e abrir o processo contra ela, né? Então assim, pra mim, ela já começa mal esse vídeo, quando ela diz que ela não queria reviver o assunto, sendo que ela mesma nunca deixou esse assunto morrer. Talvez eu não faça tudo de uma vez só, peço paciência, mas vamos lá. Eu fui colocada numa posição de eu ter que fazer uma defesa pública de um relato pessoal, muito pessoal, mas não tem como não fazer por causa da proporção que tomou e tal. Outra coisa, pessoal, vamos lá. Ela fala que ela foi colocada em uma situação para ela ter que fazer a defesa dela, mas quem se colocou nessa situação foi ela mesma. A partir do momento que ela fez novamente aquela postagem lá no Twitter, dando a entender que o Cellbit tinha feito agressão, né, sexual contra ela mesma se colocou nessa posição porque era lógico que o cara ia vir se defender. Então, se alguém causou essa situação dela ter que vir a público explicar, foi ela mesma. E aí, assim, uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. Ela ficou anos e anos e anos falando coisas, soltando pedacinhos de informações, né? Alimentando uma galera de que o cara era um filho da puta, de que o cara isso, que o cara aquilo, porque ele fazia isso comigo, ele fazia aquilo. E agora ela vai falar que ela é uma coisa muito pessoal. É exposto isso na internet, que a partir do momento que você pega uma coisa assim e coloca publicamente na internet, você tá abrindo a sua vida para todo mundo palpitar. Eu penso assim. Então, assim, pra mim, são duas incongruências aí, né? Duas coisas que ela começa falando nesse vídeo que pra mim não fazem o menor sentido. Primeiro, ela falar que é um negócio pessoal, que ela, né? Ela mesma tornou a coisa pessoal dela pública. E segundo, que ela tem que reviver uma coisa que ela nunca deixou morrer. Nunca, nunca. Desde que eles se separaram, ela tá sempre falando e alfinetando. Notar certos padrões nesse vídeo, as coisas que eu vou apresentar pra vocês. No final do nosso relacionamento, principalmente, eu tava muito isolada. Por conta disso, muitos dos meus desabafos foram feitos na internet. E com isso eu acabei criando uma comunidade que não só me acolheu, mas que também me deu a oportunidade de acolher eles ou ajudar eles de alguma forma. Tanto que eu recebi um e-mail, esse não é o primeiro, né? Eu já recebi vários e-mails de pessoas dizendo que se identificavam com o que eu tinha passado, que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, né? Por conta do meu relato. E eu digo mesmo, porque foi essa comunidade que literalmente me fez sobreviver aqueles anos. E pra mim parecia o mínimo eu compartilhar meu relato também. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Tipo, quando eu falei sobre, era um desabafo mesmo porque eu tava sozinha mesmo, porque eu não tinha outra opção. Eu não acredito nisso, sinceramente, rapaziada, desculpa, tá? Desculpa, vocês podem falar que eu sou filha da puta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não acredito nisso.
Eu não acredito nisso que ela tá falando aqui, que ela não queria que chegasse nesse ponto. Eu acho que ela queria, sim, que chegasse em um ponto aonde o Cellbit, né, o Rafael, fosse punido de acordo com as coisas que ela fala. Não sei por quê. Realmente, ela nunca trouxe provas, evidências concretas de tudo aquilo que ela vinha argumentando. Eu não faço a menor ideia, entendeu? Isso eu não tenho como estar na cabeça dela para dizer que foi por um motivo A ou foi por um motivo B. A sensação que me dá é que ela sempre ficou só no relato dela, nas palavras, do que ela poderia descrever da relação entre os dois, porque ela, não sei, a sensação que me dá, tá? É que ela ficou naquela de, tipo, se eu expor alguma coisa, né, e dependendo do que eu expor, se a coisa não convencer, vai pegar mal pra mim, entendeu? E aí, falar que não queria que chegasse a esse ponto, pra mim, é mentira. Ela queria que chegasse. Ela passou anos alimentando isso, passou anos alimentando essa fanbase, passou anos falando das coisas entre ela e o Rafael, e agora ela vem falar que ela não queria que chegasse a esse ponto. Ela queria. Só que ela não esperava que a resposta dele fosse vir com tamanha pressão, digamos assim, né? E de um modo jurídico. Porque claramente a intenção que passa para quem assiste o vídeo dela é que ela resolveu se pronunciar para meio que tentar deixar uma munição para a audiência, né? Entre os dois que vai rolar, porque ela viu que ela se lascou. Ela fez um comentário que despertou um time na cabeça do Rafael, do Cellbit, que o cara falou, mano, chega de palhaçada, vamos acabar com essa brincadeira, vamos partir para as vias judiciais e vamos resolver. Essa é a sensação que me passa. O que eu vejo de toda essa situação, tá, rapaziada? Pra mim, na verdade, isso daí não passa de um erro de ambas as partes, que eram crianças e não tinham noção do que estavam fazendo na época, tá? Se o que o Cellbit fala realmente for verdade, no quesito de que ela namorava o cara lá, o jogador de LoL, o Yang, e daí os dois se conheceram e foram ficar e tal, já parte daí, pra mim, o pressuposto de que ela não seria uma pessoa confiável a se ter um relacionamento. Se exatamente foi isso que aconteceu ou não, não sei dizer. Pode ser que ela tenha resolvido trocar o Yang pelo Cellbit ser mais conhecido no mainstream na época, pode ser, né? Ela achou que talvez ali seria um modo dela galgar maiores oportunidades, tanto que no vídeo dela ela fala que ela não via problema entre ambos se ajudarem na criação de conteúdo e divulgação em plataforma. Pode ser que o Cellbit tenha razão nesse ponto, entendeu? Pode ser que também não, entendeu? Pode ser que ela simplesmente só tenha gostado realmente do cara, que tenha se mostrado para ela uma pessoa que depois, pela inexperiência talvez, né, ser um garoto de 18 anos, ela também uma novinha, que não tinham noção de como é ser adulto, das responsabilidades de uma vida adulta, de como é difícil ser adulto no mundo. Eles entenderam que relacionamento não é só beijar na boca, sair pra comer e fazer sexo. E tem uma complexidade maior. Só que, pelo que eu entendo, de ambos os lados ali, nenhum dos dois, eles tinham o mínimo de conhecimento para saber lidar com sentimentos. E tudo para eles na época ia ao extremo, né? Quando era uma briga extrema. Quando era ciúme extremo. E, cara, poderia ser sim, o cara mesmo já assumiu que ele era tóxico na época, que ele precisava mudar, que ele tinha que fazer tratamento, que ele melhorou, que ele mudou. As pessoas que estão ao redor já falaram pra ela mesmo, que ela mesma assume nesse vídeo, que o cara mudou, o cara não é mais daquele jeito, entendeu? Então as coisas mudaram, sim. Por quê? Porque amadureceu, ficou mais velho, aprendeu o que é viver, aprendeu como é, mais ou menos, né, ser um adulto, ter responsabilidades, obrigações, respeito pelo próximo, coisa que quando os dois estavam namorando, que eram praticamente dois adolescentes que tinham acabado de sair da adolescência e entrar meio que na vida adulta ali com 18 anos, 19 anos, eles não tinham noção, os dois foram ruins um com o outro, entendeu? Os dois. Só que ela vacilou, ela pisou na bola quando ela foi ao Twitter e acusou o cara de um crime. Aí, infelizmente, perdeu total a razão de qualquer coisa. E o Cellbit, na minha opinião, agiu
corretamente. Ele veio, explicou o ponto dele em relação ao que ele queria explicar lá dentro do PDF dele, né, com as palavras dele, com fotos, prints e matérias ali que ele recolheu da época, e entrou na justiça. Mas enfim, na minha opinião, tá? Eu assisti o vídeo da Sassa todo, eu sei que tem muita coisa ali que é sim verdade, porque o Cellbit não é santo, nunca foi. Já disse que foi uma pessoa ruim, extremamente tóxica, ele mesmo assumiu isso. Só que eu acho que o que falta da parte da Sassa é ela assumir que ela também era uma pessoa tóxica. Ela também era uma pessoa que talvez não soubesse lidar com as situações que aconteciam, e também por conta dela e dele estarem dentro de uma situação que nenhum nem o outro sabia lidar com a realidade que eles estavam vivendo, eles só pioraram tudo. Bom, eu não sei qual que é a opinião de vocês, vou pedir para vocês deixar aí nos comentários para a gente tentar desvendar esse mistério, que vai ser desvendado agora, claro, né, de forma judicial, que o Cellbit já falou que está processando ela. Não vai ser fácil, ainda tem esses processos contra o Twitter aí para pegar os dados das contas que falaram as coisas na época. E esse capítulo aí vai ter um desenrolar e provavelmente a gente só vai ficar sabendo quando tudo for acertado na justiça. Mas o fato é que a Sassa deu um tiro no pé, muito violento. Foi um tiro de 12 no pé que ela deu quando ela fez aquela publicação no Twitter e acabou pegando em algo que o Cellbit com certeza ia responder, cara, olha, eu vou te falar bem a verdade. E eu acho que essa história demorou até tanto tempo para chegar finalmente na justiça, né, para eles se resolverem. Mas eu não sei, eu tomei esse vídeo dela como um vídeo de desespero, de uma pessoa que viu tudo que ela veio falando por anos e anos e anos do cara ser desacreditado depois que ele resolveu realmente abrir a boca para falar, né, ou escrever ao lado dele da história. Ela se viu meio que em desespero, talvez, e viu que a imagem dela foi manchada, porque muita coisa que talvez ali ela falou não tenha sido da forma exata como ela falou, e pegou mal, e aí veio com aquele vídeo resposta, sei lá, que, né, e agora com esse. Bom, enfim, né, situação complicada, é uma situação delicada que os dois vão acabar tendo que resolver, e vão resolver agora de fato na justiça, porque o Cellbit já processou ela, o processo está rolando. Logo mais provavelmente serão chamados para audiência de conciliação, para saber se tem conciliação entre os dois e tal, e vamos ver qual vai ser o desenrolar, tá? Não recomendo comprar um lado ou comprar um outro, porque é palavra contra palavra, a gente não sabe quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, não se sabe nem se o que um diz é 100% verdade em todos os fatos, que podem não ser. Então, eu não acho muito viável a gente ficar comprando 100% de um lado ou 100% do outro, tá? Minha opinião é essa. Dois adolescentes que queriam ter uma vida adulta, acharam que a vida ia ser só comer, rezar e amar, e não era. Qual a opinião de vocês? Bota aí nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, obrigado pelo seu tempo e sua paciência, um forte abraço e até mais.